Uma vez antes, quando a Cida me ligou, convidando, eu confesso que eu sou um pouco Jonas, eu vivo fugindo, sabe? Vivo fugindo da responsabilidade. Mas quando a Cida me ligou, eu tive um sonho, o Senhor sempre fala comigo em sonho, e eu sonhei de manhã que eu estava num ambiente assim, e só que não imaginava que logo à noite o Senhor ia convocar. E eu tentei me esquivar, tentei dar umas coisas para Cida, mas não teve jeito, né? Mas louvado seja Deus, porque Ele não pega a gente de surpresa. E eu quero, nesse momento, dizer para as irmãs que eu estou muito gelada, porque assim, o Senhor já vem no processo comigo. Eu acho que aqui vai ser o segundo testemunho. O Senhor tem vindo no processo na minha vida. E esses últimos dias as coisas têm se ligado muito, têm se encaixado as peças desse processo, né? E eu falo para a Manu, toda vez que Deus coloca a Manu junto comigo ou na minha frente, Deus está falando, Deus está confirmando aquilo que Ele quer. E teve um congresso de mulheres, eu acho que foi o último, né, Manu? Você obedeceu, me entregou 2 livros, no qual eu só li mais ou menos um, o outro continua fechado. Então, o que eu digo para vocês que parece que eu sou obediente, mas não sou tão assim, né? Eu vivo fugindo. E Deus vem me apontando, dando sinal. E toda vez, Deus coloca a Manu mais uma vez para confirmar, né? A vida dela aqui, estarmos juntas aqui, é peça do quebra-cabeça do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. E nós estamos nesse tempo aí que estamos todas nós sendo sacudidas para um propósito. E toda a palavra que a Cida trouxe aqui, do começo até o fim, está apontando para esse lugar de propósito, de viver aquilo que o Senhor quer. Mas antes de começar aqui, muito rápido, eu quero orar, né? Vamos orar ao Senhor. Seria muito bom para quem pode ajoelhar, ajoelha. Quem não pode, ajoelha o coração, né? O Senhor entende. Eu não vou pegar o microfone, não. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez convocada pelo Senhor. Nada, Senhor, nada podemos fazer se o Senhor não vier e fazer. Senhor, é o Senhor que convence os nossos corações. É o Senhor que derrama e que desperta em nós aquilo que o Senhor já colocou. Que essa tarde seja a tarde de altar levantado, aqueles que foram esquecidos ao longo do tempo. Em nome de Jesus, reacende as palavras que o Senhor já deu. Reacende o chamado que o Senhor já entregou. Porque o Senhor está às portas e o Senhor quer contar com as nossas vidas. Oh, Jesus, nos faça corajoso nessa jornada. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos dar uma salva de palmas para a Adileia, né? A Adileia merece uma salva de palmas. Sabe por quê? Porque eu creio que ela sempre quis, né? Estar no nosso meio. E agora ela está fazendo jus. Glória a Deus por isso, né? E eu quero falar para vocês, irmãs, de algo que Deus vem fazendo. Eu fiz a classe recentemente com a Débora, né? Ela ainda está terminando, sobre as bem-aventuranças, e na passagem ali sobre pobre de espírito, o Senhor falou profundamente na minha vida. Ele falou em algo que eu estava no controle. E ele, naquele momento, ele falou assim: entrega o controle para mim, seja pobre, né? Tenha um espírito totalmente, dá o controle para mim, saia da frente, deixa eu fazer do meu jeito. E aí eu escrevi uma frase aqui que diz: a essência de quem escolhe ter uma vida no altar. A essência de quem escolhe ter uma vida no altar, qual é a nossa essência? É a essência de Jesus, né? Não tem outra essência. Então essa pessoa que escolhe ter a vida no altar, ela não pode falar qualquer coisa, ela não pode andar em
de essência com o Senhor. É você derramar uma essência. Essa manhã eu estava lendo ali em Apocalipse, e Apocalipse 8 vai dizer o quê? Que existe vamos dizer, uma bacia onde está os incensos, e ali vai subindo como cheiro suave para o Senhor. Só que essa essência, ou esse incenso, ele é as nossas orações. Só que não é qualquer oração. É uma oração que queima com brasa, né? A Bíblia, King James, ela vai trazer essa tradução. As suas orações têm que queimar como brasa. Tem que ser um braseiro no altar. Então não é de qualquer jeito. Não é chegando ali com uma lista de pedidos. É algo que queima. É algo que você deseja. É algo que vai além. Por isso que o Senhor falou para mim: perca o controle. Deixa o controle na minha mão. E quando eu falo para vocês do propósito de Deus na minha vida, do chamado dele, daquilo que ele vem chamando para esse lugar chamado altar. E Deus, ele não faz nada, ele não manda nada, ele não direciona nada se você não tem um casamento com ele, né? Existe 2 sim que a gente dá nessa vida, e o resto é só não. O primeiro sim é para quem é casado, dê um sim, o resto você vai ter que dizer não. Você não vai poder andar com outro colega, né? Você não vai poder deixar suas coisas em casa, né? Quando o marido chegar, ele faz. Sair qualquer hora, né? Fazer o que quer. Então, muitas coisas vai ser não, depois do sim no altar do casamento. Agora, existe um outro sim, que depois também vai ser uma sequência de não. É quando a gente dá o sim para Jesus, né? A gente aceita ele, a gente se converte. O resto, com certeza, vai ser um monte de não para você permanecer nesse lugar. Então eu quero abrir aqui a palavra do Senhor. Eu vou ler no celular por causa da versão. Efésios 1, 12 e 13 diz assim. Esse aqui vai falar da promessa da salvação. Deixa eu ler para a gente ganhar tempo. Como objeto a nós, aos que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós tendes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também tenho crido, foste salvo, com o Espírito Santo da promessa. Amém? Nós fomos salvos com o Espírito Santo, ou seja, nós temos selo. E eu vou falar para vocês, o Senhor está me levando a estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, porque não tem como você falar para ninguém se não for aquilo que ele já falou, já está escrito. Só que ele quer revelar para nós aquilo que está escrito, é mais profundo. A palavra do Senhor diz que ele esconde tesouros, né? Mas você tem que buscar esse tesouro. O reino do céu é tomado por esforço. Mateus 11 vai falar nisso. E esse esforço é o esforço de buscar o conhecimento, é o esforço de desejar, o esforço de estar ali buscando. Mas eu não vou falar disso. Eu queria muito falar um pouco de hebraico, que o Senhor está me ensinando, mas o Senhor falou assim: isso vai ser um segundo ponto, isso vai ser uma segunda vez, uma outra oportunidade. O Senhor mudou. E eu quero que a Fernandinha, por favor, escreve para mim ali 4 palavras. Essas palavras eu ouvi no final de 2022, como seria a minha vida no altar daí para frente em 2023. E eu quero compartilhar com vocês. Coloca, por favor, santidade. Santidade. Intimidade. Tá. Quando ela pega, aí vamos ver aqui, né? O zelo pela casa do Senhor. Pela casa do Senhor. E o Senhor falou muito claro, irmão, comigo. Apesar de eu querer fazer alguma coisa, Ele falou assim: você está cuidando da vinha que não é sua. Você está cuidando da vinha que não é sua.
aquilo que eu não mandei você fazer. Você está se cansando, só isso, né? Porque quando a gente continua fugindo do propósito dele, a gente faz na força do nosso braço, né? É santidade, intimidade, poder de identidade e dependência. Identidade. E a quarta é dependência. Então, o que é isso? O que é que se resume isso? Cuidar da vinha. Lembra de Sulamita? Sulamita estava cuidando da vinha que não era dela. Ela estava queimada do sol e ela estava cuidando da vinha que não é dela. E o Senhor foi muito claro comigo, porque quando Deus tem algo profundo, intenso, e que não é para você, é para o outro, você fica fugindo. E aí ele foi mais fundo comigo, ele falou assim, ó, não viva para impressionar, porque os seus esforços não me compram. Eu vivi, irmãos, vocês acreditem, se vocês quiserem, eu vivia para impressionar os outros. Porque viver fora do propósito é viver para impressionar. Ah, irmã, isso, irmã, aquilo, lá. Mas você, fora do propósito de Deus, fora dos dons que Deus quer que você manifesta, você só está impressionando. E foi isso que Deus falou para mim. Não viva para impressionar, porque os seus esforços não me compram. Ou seja, uma vida de ativismo fora do altar. Uma vida fora da conexão. Uma vida fora de quem faz, né? E aí ele foi mandando uma sequência de tapa na cara. Eu ouvi da Valnice Milhões um dia atrás, ela falando assim, sobre o jogo, o futebol, né? No futebol, aquela coisa linda, aí o jogador vai lá, joga a bola e todo mundo aplaude quem? Aplaude o jogador, né? Logo grita o jogador, mas quem entrou no gol? Foi a bola. Ninguém aplaude a bola, não sabe nem que marca é, nem que está patrocinando aquela bola. Foi isso que Deus falou para mim. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então você é a bola, você é o pincel na mão do autor. Às vezes você vê a obra de arte linda e maravilhosa, mas você é só o pincel. A glória é minha, a honra é minha, quem faz sou eu, quem convence sou eu. E quando a gente faz isso tudo, e se você não estiver ligado nele, você faz para impressionar os outros. Você faz muitas vezes pelo elogio, muitas vezes por N situações, menos pelo chamado que Deus está chamando. Então Deus está hoje, eu creio que Deus está nos dando ferramenta, né, para uma vida no altar. E uma vida no altar, o amor de Deus, ele é ciumento, ele requer uma vida de renúncia para viver o seu propósito. Ele quer revelar os seus projetos. E aí, como é que Deus quer revelar os seus projetos? A Bíblia diz o quê? Os olhos do Senhor, eles estão passeando na terra. E Ele está procurando um coração que está queimando no altar, para Ele revelar os seus planos. Irmãos, eu não sei se vocês têm queimado no seu coração, mas há uma urgência tão grande de que Deus está às portas, de que Jesus está à porta, de que os sinais estão gritando, porque é muito evidente, sabe por quê? O que acontece dentro da nossa casa. E vivendo todo esse processo, toda essa batalha, tantas coisas, que se eu fosse falar passo a passo aqui, do que cada chamado da gente, a pressão do inferno é tremenda. A gente vive de fato numa luta constante com o mundo espiritual. Não desliga disso. Não viva como se isso não existisse. O mundo espiritual, ele é real e ele conspira a todas as horas. Satanás não
subir como brasa, então essa brasa tem que ser um fogo daquele lugar que diz que o fogo nunca morre, o fogo nunca apaga. Então, como a Manu falou, que não é as lutas, não é a circunstância, não é a falta disso, não é a palavra que eu vi, não é para onde as coisas estão indo que vai me tirar desse lugar. E Ele sabe muito bem, e Ele vai trabalhar para te distrair. E toda distração, Ele vai te distrair. Faz um propósito aqui. Não, eu vou orar igual o Daniel, 3 vezes na semana, 3 vezes no dia, e vou levantar minha mão e vou orar. Você só ora 2 dias e ora ele lá, porque Ele vai te distrair. Não, eu vou falar em línguas, eu estou aqui lavando roupa, estou aqui lavando que tal, começa a falar em línguas. Ele vai te distrair, daqui a pouco você parou. Não, eu vou fazer um jejum, vou fazer assim, vou fazer um jejum, vou tirar só a janta, não, vou tirar o café da tarde, daqui a pouco você está caindo, daqui a pouco você parou. Então, toda distração de Satanás, ele vai te levar para um lugar de destruição. Toda distração de Satanás, ele vai te levar para um lugar de destruição. Ele vai destruir. E outra coisa, Satanás ele vai tentar nos calar naquilo que o Senhor está nos levantando como voz. Ele vai tentar te calar. Então, minhas irmãs, eu estou aqui para dizer para vocês o que Deus falou comigo. Ou você vai para esse lugar, ou continue impressionando a quem você quiser. Porque eu conheço o coração. Eu conheço o coração. Então, desde o ano passado, isso para mim começou a porque assim, dá uma revolta, né, gente? Eu não sei se dá em você. De ver o tempo passando e nada acontece, a família de qualquer jeito, e as coisas assim parecendo uma engrenagem, andando para trás e não para frente, e você falando, meu Deus, o que é isso? E eu oro, isso e aquilo. Mas você está no centro da vontade de Deus. Foi o que Deus falou para mim. Perca o controle. Você tem a tendência de controlar o que você não pode. Você não tem resposta para o amanhã. Você não está na reunião que eu estou. Você não está vendo aquilo que eu estou vendo. Aquilo que você ainda vai ser resposta, a pessoa ainda vai sonhar. Como foi na vida de José, que tantas vezes foi esquecido. Mas na hora certa Deus fez o rei sonhar e lembrar de José. Será que na nossa vida não é o mesmo jeito? Ou a gente tem que lembrar a Deus que nós estamos esquecidos? A pior coisa para nós como cristãos é entrar no silêncio de Deus. Só que o silêncio de Deus também é uma fala. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Porque Deus não nos deve satisfação. Deus não manda recado. Deus simplesmente faz. E o silêncio de Deus é resposta para nós. Porque Ele está trabalhando. Ele não tem dizer quando e quando. Ele está trabalhando. Entrar nesse lugar. E muitas vezes, quantas vezes a gente sonha fazendo uma prova? Quem aqui já sonhou fazendo uma prova, fazendo um teste? Eu já sonhei. E aí Deus falando assim, você vai voltar lá para ter que mudar de novo. Vai ter que fazer a prova de novo. Porque você não foi aprovado. Né? Quantas vezes a gente tem que voltar? Mas vendo aqui, a palavra santidade, meus irmãos, é ser separado para algo, ser exclusivo para algo. E tudo que Satanás quer é roubar o nosso propósito. Muitas vezes o propósito de uma mãe vai ser só de criar os filhos, porque aqueles filhos vai ganhar outros e vai ganhar outros e vai ganhar outros, né? Então, qual é o seu propósito? Santidade. Não é ser santo de roupa com a boca e todo tapado, não. Santidade é ser separado, exclusivo para algo. E aí a gente, nesse processo, a gente tem que conhecer Jesus como Senhor. Porque como Salvador, a promessa que eu li aqui como Salvador, existe uma promessa, a gente como selado. Existe um selo no mundo espiritual aonde Satanás não nos atinge, a não ser que a gente dê brecha para ele. A não ser que a gente abra uma porta de legalidade para Satanás. E aí não tem jeito. Você vai ter que tratar desse lugar aí, né? Mas nós somos selados como selo da promessa do Senhor. Ninguém pode nos tocar. Amém? Mas fazer algo para Deus, e Deus, Ele está nos
te enganar, né? Vai dizer que isso não é isso, distorcendo a palavra do Senhor. Então o espírito de sedução, ele vai te seduzindo, até você falar mal do seu patrão, seja lá o que for. Irmãos, eu quero que vocês fechem os olhos nessa hora, eu vou orar, porque essa palavra que o Senhor me deu é a palavra de libertação. E todo culto de libertação bate um sono na gente do inferno. Mas eu vou orar em nome de Jesus, Pai. Se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor tem algo para fazer. Amém. Em nome de Jesus, não por causa de mim, porque a tua misericórdia é o que eu clamo toda manhã. E tu sabes que eu não queria estar aqui. Mas eu repreendo nessa hora, em nome de Jesus, esse espírito que está impedindo das minhas irmãs levar daqui o seu posicionamento no altar. Porque ao Senhor nós vamos prestar conta a todas as coisas. Eu repreendo em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E esse espírito de identidade faz com que você seja reconhecida diante dos espíritos, do maligno, do diabo. Ele vai te reconhecer que você é filho de Deus. Filho de Deus não tem espírito de covardia, tem espírito de ousadia. E a outra palavra aqui, ó, que é poder de identidade, né? Que cai mesmo. Esse poder de identidade é para você fazer. Satanás vai dizer que você não tem condições, que você não sabe ler, você não sabe falar, que você é isso, que você é aquilo. Satanás, ele é especialista em contar história através da nossa alma. E a nossa alma, ela fica o tempo todo ali, ó, só falando coisas que não é o que Deus diz. E uma coisa eu tive que aprender essa semana para estar aqui, é saber discernir a voz de Deus. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o Senhor dá espírito de conhecimento, de sabedoria, de discernimento. Por quê? Está se levantando cada vez mais a heresia contra a palavra do Senhor. E se você não estiver nesse lugar, você vai achar que qualquer coisa é do Senhor. E não é. Então, do poder de filho, nós carregamos o mesmo 7 espíritos de Jesus. E a coisa para mim foi tão terrível essa semana que eu tive que chamar a Heloísa. A Heloísa lá na Praça da Independência, lá perto do posto, teve que sentar e orar por mim. Porque a coisa estava feia. Satanás queria, de qualquer jeito, dizer a mentira dele e eu acreditar. Só que eu já declarei que eu e minha casa, declare na sua vida, você e sua casa, vai contribuir para o reino de Deus. Amém. Eu falei essa palavra em 2017, ela está colada lá na porta do meu guarda-roupa. A partir de então, ele começou uma obra tão terrível na minha casa. Eu falei assim, nenhum testemunho, ele é contado só de aventuras, só de tudo dar certo. Eu tenho que experimentar, eu tenho que descer e aprender o que é graça do Senhor. Foi isso que ele falou, pregar sobre graça é muito bom. Agora, exercer graça para quem você queria ter um cajado na mão, é difícil, né? Mas é isso, viver no altar é isso. Viver no altar é viver uma vida de renúncia e saber que nós estamos como esse hino que a Manu cantou. Todas as coisas que convergiu, entrou, nós convivemos em guerra. Vamos acordar, nós vivemos em guerra. Para nós estar aqui foi uma guerra tão grande. Aonde eu trabalho, todo dia, o almoço sai no momento certo. Quando foi 3 horas, a pessoa me pediu para fazer o almoço. Para dar o almoço 3 horas. Quando foi 3h30, me pediu para passar mais 3 camisas. E, sabe, a coisa foi assim. Eu falei, Senhor, louvado seja o Senhor, que pode ser grande. O estrago do inferno vai ser grande. Amém. Porque quanto mais as pessoas tentam nos atrapalhar, e Satanás sabe quem ele usa, tá? Fica atenta nisso. Quando Deus te levar num teste, ou levar uma pessoa do nada a começar a te afrontar, não olhe para a pessoa, repreenda o inimigo que ele vai bater na ti. Não é contra a pessoa, é contra o inimigo que ele quer te parar. Ele quer te parar. Falar aquilo não dá certo. É só 2 pessoas. E que não sei o que. Ele fica contando história. E aqui para gente terminar, essa palavra aqui, ó, dependência. O Senhor falou para mim, tudo que você vai fazer, ou você vem para o altar para me falar por você, ou você não vai fazer coisa nenhuma. Porque se você não depender de mim, não tem conexão. E Deus falou, 2023 é o ano da dependência. Depende
Então, às vezes, Cida, vai ter coisas assim, que Deus vai falar lá, porque Deus já falou com um, Deus já falou com outro, Ele já tem. Então, Deus, Ele falou muito forte para mim sobre você, porque cada um de nós aqui, nós temos um chamado, irmãos. Cada um de nós. O chamado da Cida é só convocar. Ela lidera a festa, ela convoca o povo, ela prepara o ambiente. Esse é o chamado meu. Amém. E o meu chamado? O chamado da Manu, cada uma de nós para contribuir com essa obra. É isso que você está falando. Não tem mais agenda. Não tem mais partidarismo. Tem uma igreja que queima no altar. Eu ouvi ele falar. Ele me falou em sonho. Por que ele me falou em sonho? Porque eu tenho a tendência de discutir com ele. Eu tenho um espírito de Jonas, de correr, de fugir. Então ele já vem com antecedência e fala, vai ter isso e isso. E ele me mostra o cenário e ele me mostra a quantidade. Eu estava lendo Apocalipse e o Senhor me levou em Zacarias 4 e lá falou assim, olha, não despreze o pequenos começos, porque eu estou começando algo para quem está dando meu ouvido. E aí no meu aniversário, uma irmã muito maravilhosa que a gente conhece aqui, a Débora, ela mandou um áudio para mim, falando, Ivonete, não despreze o pequeno começo. Porque a tendência nossa, da nossa alma, é querer estar em holofote, é querer estar em palco, em evidência. Só que dependência de Deus, minha irmã. Às vezes você vê muita gente, a gente vê muito testemunho de pessoas que são grandes, mas que tiveram que descer para buscar, porque às vezes a gente vai aprendendo a fazer, vai aprendendo, já está no automático, já sei. Mas só transforma o Espírito Santo. Só Ele que transforma, só Ele que muda. Então, ele fala sobre isso, sobre essa conexão, esse crescimento, essa espera, essa mudança, que ele quer fazer de nós. Então, ele diz assim, cuidar do que Deus já te entregou e separou para fazer algo para a sua casa, para servir seus irmãos na mesa. Você sabe que existe uma recompensa, irmãos. A vida de quem vive no altar é vida de renúncia. Mas existe uma recompensa para quem vive no altar. Sabe por quê? Quando os discípulos estavam andando com Jesus, que eles começaram a fazer a obra, aí eles falaram assim, Jesus, isso. Ele falou assim, eu não devo nada para ninguém. Jesus não deve nada para nós. Então tudo que a gente faz para ele, ele recompensa. E ele recompensa com o quê? Restituir o que o inimigo roubou. Para e pensa, quantas coisas o inimigo já roubou de nós? Já roubou a alegria, o prazer. Ele é especialista em roubar a alegria. É assaltante de felicidade. Para pensar. Aquela palavra que te ouviu e tirou da posição. Na hora que os anjos do céu estavam se reunindo para falar, agora ele entendeu, agora ela vai assumir aquele ministério. Aí você ouviu uma palavra. E como aquele pastor pregou para nós no congresso, a gente ouve uma palavra ruim e a gente passa o dia todo pensando nela. Hoje eu estou me policiando, porque são elas que me tiram do altar. Mas aquilo que Deus já escreveu, a identidade de filho, o poder de filho que nos deu em Jesus, essa promessa aqui de Efésios. Então, irmãs, é tarde de a gente tomar a posição e começar pela nossa casa. Como eu tenho travado nas madrugadas uma luta pela minha casa, porque eu sei a família que Deus me deu, eu sei o chamado da família que Deus me deu, e Satanás te vê. Satanás, ele fica vigiando. Então não é tempo. Satanás, ele não quer te ver você perder o carro, te ver perder a casa, o emprego. Satanás quer ver a gente perder os nossos filhos, porque filho é promessa, é descendência. Jesus, ele trabalha com geração. Então, através dessa geração, e eu quero dizer para vocês nessa tarde, tudo que Deus me falou foi isso. Eu quero você no altar. Eu tenho algo para você fazer nessa terra. Mas se você não depender de mim, se você não for me ouvir, se você não queimar por mim, e tem mais, não é porque fazer alguma coisa, porque Deus não precisa que eu faça nada para ele, mas Ele está procurando alguém aqui na terra
casa desconcertada. Jesus não pode vir com os meus parentes, né, longe do altar do Senhor. Então eu quero orar agradecendo por essa palavra e quero dizer para cada um de vocês, peça a Deus. A palavra de Deus diz que ainda que envelheça a raiz, a gente daria fruto. Então, para fazer algo para Deus não tem idade não. Tem um coração no altar, queimando pela causa do Senhor. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Jesus. O Senhor sabe, Deus, que na nossa casa, aqui tem uma mesa, aqui é a minha casa, Senhor. Aqui as minhas irmãs sabem muitas vezes dos meus defeitos. Aqui há uma transparência. Aqui muitas vezes tantas coisas que eu já fiz, que já entristeci as minhas irmãs ou causei uma má impressão. Mas aqui existe uma mesa na casa do Pai. E toda obra de conserto para fora, o Senhor começa aqui na nossa casa, Senhor. Então cura os nossos corações, limpa nossas mentes, Senhor, sara, Pai, dá-nos um espírito conectado com o Teu, Senhor. Segura nas nossas mãos, Senhor. Não nos deixa desistir do que o Senhor não desistiu. Não nos deixa entristecer o Teu coração fazendo qualquer outra coisa que não é o que o Senhor mandou. Pai, em nome de Jesus, continua operando Seus milagres e maravilhas. Amém. Na nossa vida. E restitui, Pai, aquilo que o inimigo roubou da nossa vida, da nossa família, pois somos filhos amados do Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigada por tudo. Em